E aí pessoal, tudo bom? Quem fala é o Seeker. Hoje eu vou estar aqui num videozinho um pouco diferente, né? Eu nunca fiz um vídeo narrado, né, pra vocês, essa é a primeira vez. E como o canal é brasileiro, então a gente vai falar português mesmo. Não vou estar falando em inglês nem nada do tipo. É, Recentemente, o último vídeo postado foi em relação a uma gameplay do Tifter Mark 6, né? Que eu dei maravilhosos 7.000 de dano. E 5 kills. E foi engraçado porque eu tava falando com um amigo meu, né? Inclusive abraço Eugênio. E ele pediu pra fazer um vídeo explicando, né? Pra quem não tem muita experiência com World of Tanks e pra quem não tem muito costume nem com Tier 10. E nas mecânicas que a gente usa, né? Numa gameplay desse nível, né? Porque nível 10, pessoal, é um nível totalmente diferente dos níveis abaixo, né? Nível 8, 7, 6. É onde o pessoal tá aprendendo, tá engatinhando. Então no Tier 10 você tem que ter muita noção de posicionamento, noção com o seu próprio tanque de inimigos, etc. Eu vou estar mostrando aqui algumas das coisas que eu usei nessa gameplay que levaram a esse resultado. Tá? É claro que muitas das coisas são completamente instintivas e muitas das coisas a gente sequer para pensar, a gente faz no automático, né? Mas isso vai ao longo de 8, 10, 15 mil batalhas, daí para mais, para você pegar essa sensibilidade. Bom, enfim, vamos lá. Tá, nos replays. E essa daqui. O mapa é Middleburg. É um mapa que eu gosto bastante. Tá, então esse vídeo vai ser um pouquinho mais demorado do que a gameplay completa, né? Que tem 7 minutos e uns pouquinhos. Porque eu vou estar pausando aqui para dar umas explicações. Primeiramente sobre a análise desse time, né? Tanto do meu time quanto do time inimigo. É bom a gente dar uma analisada aqui. Então, começando aqui a partida, eu vou dar uma pausa aqui. Vamos lá. Começar sobre meu time. A gente tem um Batchat 25T, um Musketeer, tem eu, o Tifter Mark 6, tem um FV 215B 183, no caso também conhecido como Estrela da Morte, né? É um caça-tanque com dano pra caramba. Opa, olha lá. Um T-62A, um tanque médio, o soviético, WZ-113, um MX-50-120, nível 9, e um T-55A, nível 9. Então, assim, o nosso time ele não tem muita resistência a dano, né? Você vê aqui, ninguém tem armadura, né? Ninguém tem blindagem boa, com exceção do WZ-113, que é razoável, é médio, né? Mas blindagem boa mesmo, ninguém tem. Enquanto do outro lado a gente tem um E100, que é simplesmente um tanque com a melhor blindagem do jogo. Tem 2 Estrelas da Morte, então nessa hora a gente engole seco. Um Leopard 1, que é um tanque médio, também não tem armadura, mas ele é muito rápido. Tem um VK-72, a armadura desse bicho é fantástica. Tá? Tem um ST1, ou STI, que também tem uma armadura muito boa, e um T-92E1. Então, ou seja, se a gente for de encontro com esses caras aqui, a gente vai se ferrar, tá? Porque a gente não tem como se defender, nesse caso, fisicamente, né? Em combate próximo. O que acontece aqui? Nesse mapa é importante salientar que a gente tem duas divisões, né? A parte da cidade, que é essa que está aqui na frente, e na esquerda a gente tem uma montanha, né? Lá é a parte alta do mapa. E é uma tática de guerra já bem antiga, tá? Eu não sei nem quando foi criada, mas é muito antiga, que fala o seguinte, né? Se você domina um terreno mais alto, né? Você domina tudo. Então assim, se você dominar a parte mais alta do mapa, tudo que está embaixo é seu, tá? Então para o pessoal que está embaixo dominar o que está em cima é muito mais difícil do que quem está em cima dominar o que está embaixo. E é exatamente isso que a gente vai fazer. No começo do round, o time inimigo vai fazer um erro assim grotesco, que é o quê? É ir direto todo mundo para a cidade, para a parte baixa, tá? Isso é uma coisa que não deve ser feita nunca, especialmente em nível 10, tá? E eles vão começar direto já indo para a parte baixa, enquanto eu já peço pro pessoal já subir a montanha pra gente dominar a parte de cima. Todos os nossos tanques aqui, com exceção do T-62A e do T-55A, a gente tem boa depressão de canhão, então a gente consegue mirar para baixo com muita facilidade, né? Eu começo a empurrar aqui a Estrela da Morte para subir mais rápido, porque ele é lento, né? Então para ele tomar um flanco aqui é muito fácil. Então já começa a empurrar para ele já subir. Inclusive esse cara ele vai ficar comigo o round inteiro,
né? Vai sobrar eu e ele só. Ele vai me ajudar bastante. Bom, então a gente dominou a parte de cima, né? E aqui é uma coisa interessante, porque o nosso time, nesse momento, a gente começa a spotar quem tá embaixo. A gente, né, o nosso time, meu time, comete o mesmo erro que o time inimigo, né? A gente tá com o domínio da parte alta do mapa, a gente tá com a vantagem de terreno, e ninguém foi spotado aqui em cima, ou seja, é nosso terreno aqui em cima. E por não ter ninguém, os médios já começam a descer, eles abrem mão da vantagem de terreno que eles têm para ir de encontro com um tanque que tem mais armadura que eles, entendeu? Não faz sentido nenhum. É um erro grotesco para nível 10, é um erro bizarro, tá? Que não deve ser cometido, tá? Isso pode custar partidas inteiras, e você vai ver que quase vai custar. Só não vai custar a partida pra gente, porque vai ficar eu e a Estrela da Morte aqui em cima, só por causa disso. Se tivesse descido todo mundo, se eu tivesse descido também e tentado ajudar, todo mundo ia morrer e a gente ia perder esse round, tá? Então é importante ver isso, tá? Começam a spotar todo mundo lá embaixo, e você vai ver que o Batchat começa a descer, T-55A vai pra frente, tenta descer, WZ-113 também vai descer, e todo mundo que descer, vai todo mundo morrer, tá? Acontece, é assim mesmo, tá? Então ó, o T-55A já tomou uma ali, então eu fico aqui, por quê? Essa posição aqui é muito interessante, porque eu tô num momento, eu tô numa posição aqui, em qual eu tô no terreno acima, eu tô no terreno alto, tenho visão praticamente de todas as entradas da cidade e todas as saídas, então isso é interessante, significa que por mim ninguém entra e ninguém sai nessa cidade, tá? Então eu consigo defender as entradas muito bem. O que acontece é o seguinte, eu não vou descer, eu vou ficar aqui em cima, tá? A Estrela da Morte vai ficar junto, e conforme o pessoal vai, os inimigos vão aparecendo, a gente vai manejando, né? Vai trocando bala aqui. Então T-92E1 já toma uma minha aqui, tá? Eu já estou numa posição aqui no qual eu não exponho o meu casco. O casco do Chieftain é muito sensível, tá? A parte forte dele mesmo é a torre. Então, quanto menos eu expor meu casco, melhor, tá? E como ele tem muita depressão de canhão, ele mira muito para baixo, é muito mais fácil eu esconder as partes fracas do tanque. Então, a gente tá trabalhando nesse Leo, né? Leopard. E vocês vão ver também que a precisão do Chieftain é uma coisa muito legal, tá? De longe, o Chieftain é o meu tanque favorito nesse jogo inteiro, tá? Eu adoro demais esse tanque. E eu fico muito feliz de ter conseguido esse resultado com ele. Significa que a gente está progredindo no gameplay. Bom, a gente fica aqui, né? Não sai daqui, a Estrela da Morte está do meu lado ali em cima, tá? O Batchat já se ferrou ali, colocou uma situação horrível. Tá todo mundo numa situação horrível aqui. WZ, Batchat, o T-52A, o T-55 já foi dessa para melhor. Então a gente já começou perdendo só porque a gente abriu mão da vantagem de terreno. Então não cometa esse erro, tá? Deu par de 1, deu bounce no tiro, não sei como, mas beleza, acontece, tá? A penetração do Chieftain é muito boa, tá? Então qualquer bounce que dá em tanque médio assim é estranha. Então o S100 já aparece aqui, eu tento acertar um tiro de susto, mas não dá certo, né? Mas dá de boa. Aqui o que acontece é o seguinte, o S100 ele tá em combate próximo com esse WZ. Ele vai tentar fazer um side-scraping, e o S100 ele é absurdamente bom em side-scraping. Só que ele vai fazer o side-scraping pro WZ e não pra mim, e eu tô aqui em cima. Então, na hora que ele sai pra fazer side-scraping pro WZ, ele super angula pra mim e eu consigo dar um tiro nele e o WZ, né, bouncei o tiro e o Batchat consegue meter uns aí na lateral dele e eu finalizo pro primeiro kill. Agora tem esse VK, que a gente tá de olho nele também. Eu tenho que ficar de olho em todo mundo aqui, nesse STI que tá ali do outro lado, no Leopard que tá tentando avançar pros flancos, pra frente que a gente tem 2 Estrelas da Morte e um VK. E o T-92E1 que eu sei que tá ali atrás, mas ele não tá spotado, então tem que tomar cuidado, tá? Então eu sei que alguém vai avançar aqui, eu só não sei quem que vai avançar primeiro. Então esse é um erro complicado. O quê? Se você está jogando Estrela da Morte, se você está jogando de FV 215B183, não seja spotado, tá? Porque grande parte do jogo do FV, da Estrela da Morte, é psicológico. Então grande parte do seu efeito sobre o time
é psicológico. Então se você não tá spotado, ninguém sabe onde você tá, ninguém vai avançar, tá? Eu não estaria nessa posição se eu soubesse que talvez tivesse uma Estrela da Morte do outro lado do mapa ali, mirando onde eu tô, né? Então como eu sei que tem uma Estrela da Morte aqui, eu me sinto seguro para avançar. Então o erro desse FV aqui foi ser spotado, foi ter avançado sem necessidade, tá? Significa que você tem que camperar, tá? Aí outra Estrela da Morte. Então aqui eu já me sinto plenamente seguro, mesmo estando com bastante gente aqui, porque eu tô com as duas Estrelas da Morte spotadas. Então nesse caso eu sei que eu não corro risco nenhum de me expor e tomar um 1200, 1300 de dano de um ponto que eu não sei nem de onde veio. Tá, então com as duas Estrelas da Morte aqui spotadas já me dá uma segurança. STI, bouncei um tiro aqui, certa a torre. A torre do time é muito forte. Dou uma no FV. E o foco principal é sempre matar as Estrelas da Morte. Sempre. Tá? Pode ter não sei quantos inimigos. Mata a Estrela da Morte primeiro, porque ele tem o maior potencial de dano. Aí a nossa Estrela da Morte dá uma finalizada nele aqui. STI dá uma vacilada, toma um tiro. Erra o tiro. Agora o VK é foda, né? O VK já mete o louco ali mesmo e fala, não, vou tomar tiro, sou vida louca. O cara balsa aí o tiro ali, T91, T92 é erra um tiro, dou uma no outro VK e assim a gente vai. STI se expõe, tenta mirar, acerta a Estrela da Morte, porém não recarreguei a tempo. Aqui eu coloco o meu casco para fora para tentar acertar esse VK, porém o T-62A já tá mirando para ele, tá? Então eu não consigo matar e tomo o tiro do T-92E1, só que na hora eu mudo de alvo pro Leopard 1, então basicamente deu no mesmo, tá? Ainda consegui mais dano com o Leopard do que com o VK, mas beleza. A STI voltou pra fora, já tinha carregado, agora ele não escapa, tá? Agora são 2-3, tá? Aqui a gente vai dar uma analisada. Eu dou um popzinho rapidinho pra fora pra dar uma no FV, ele erra o tiro, acerta a minha torre, a torre do Tiefenstein é absurdamente forte, tá? E aqui o que acontece, eu sei que tem uma Estrela da Morte ali no meio do mapa, tá? Um T-92E1 não spotado, um tanque leve, e tem o Leopard que estava ali na direita. Tá, aqui rola uma análise um pouco psicológica, que é o seguinte: o Leopard estava o round inteiro tentando flanquear pela direita, tá? Ele estava insistente ali, não saiu dali. Isso significa que agora que ele não tem ameaça nenhuma ali, ele vai continuar o flanco, tá? Ele tá com pouco HP, ele não tá com paciência para dar a volta no mapa pro outro lado, ele vai continuar na trajetória que já foi prevista para ele. Isso é uma coisa psicológica, isso é uma sensibilidade que você tem de jogo. Então eu sei que ele tá vindo pela direita, tá? Eu sei que ele vai vir por ali, ele não vai mudar de lugar, tá? Eu sou spotado, por isso que eu não me exponho, porque eu não sei onde tá ninguém, não tem ninguém spotado. Então eu só dou um piquezinho pra fora pra ver se spota alguém, mas sem sucesso. Vejo que começa a capturar a base, então tá na hora de mudar de posição. Aqui tá na hora de sair, tá? Eu peço pra Estrela da Morte esperar um pouco, caso alguém esteja spotado, enquanto eu vou dar um jeito no Léo, que eu tenho certeza que tá ali. Inclusive eu dou uma surpreendida aqui, porque eu achei que o Leopard já tava um pouco mais na frente, mas o bicho é rápido, velho. Ele já tava do meu lado aqui, eu não percebi ele. Spotei ele na hora, tá? Inclusive continuei descendo pra não me expor pra ele. Ele se assustou com a Estrela da Morte, bobeou, tomou uma. Bom, beleza, aqui já 2-2. Estão capturando a base. E aqui é uma coisa interessante. Você vê que os pontos de captura tá subindo muito rápido, tá? E como tá subindo muito rápido, eu sei que os dois tanques estão lá, tá? Se tivesse um tanque só, ia estar subindo mais devagar, tá? Provavelmente estaria a Estrela da Morte ia estar na base, tá? Porque ele não tem mobilidade, enquanto o T-92E1, que é um tanque leve, estaria em algum lugar do mapa tentando spotar para a Estrela da Morte. No caso, os dois estão lá, e isso é um erro gravíssimo, que inclusive custou o round deles, né? O certo seria realmente o T-92E1 spotar, enquanto a Estrela da Morte se encarregasse do dano, porém isso não aconteceu, né? Então eu já tô avançando, tá? A Estrela da Morte tá na minha esquerda, tá? Então na hora que eu boto aqui, eu já vejo a Estrela da Morte, tá? Eu sei que ele tá com 694 de HP, 2 tiros pra mim, tá? E tem uma coisa muito interessante aqui, eu já apareço, meto um tiro e volto. E aqui eu quero explicar talvez a coisa mais intuitiva desse jogo, e talvez o que me salvou
aqui. É claro que de qualquer jeito a gente ia ganhar, mas eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? Eu tô super angulado aqui, tá? Isso aí é totalmente intencional, tá? Eu poderia estar menos angulado, totalmente angulado, isso não ia mudar nada. O FV, ele já tá carregado, ele vai atirar em mim, tá? Eu tô recarregando. Eu vou sair um pouquinho antes de terminar de carregar. E quando você joga muito World of Tanks Blitz, não só o Blitz como também de computador, você começa a criar uns certos padrões em relação a outros jogadores, né? O tempo de recarregamento de um certo tanque, né? O tempo que o jogador leva para chegar em tal ponto, e inclusive um desses padrões é o tanto de tempo que ele leva entre mirar em você e atirar, tá? Isso é totalmente intuitivo. Na hora que eu sair para frente aqui, eu tenho certeza absoluta que o FV ele vai mirar na minha drive, que é essa roda aqui da frente. Tá? Essa roda aqui é um ponto certo de mirar, tá certo mirar nela. Porém, a mira dele vai ficar aqui, para ele ter certeza de penetração. E na hora que eu perceber que ele vai atirar, você vai ver que eu vou ficar um tempinho parado, tá? Para ele ter tempo de mirar certinho na minha drive. Na hora que ele for atirar, eu dou ré. Na hora que eu dou ré, a mira dele vai continuar no mesmo ponto. Em vez de ele acertar a minha roda, ele vai acertar a placa da frente do tanque e o tiro vai ricochetear, porque ele tá num ângulo super agudo aqui, tá vendo? Então, na hora que ele for atirar, preste atenção, eu vou ficar um tempo parado, ele vai atirar, eu dou uma mexida para trás, justamente para tirar a mira dele. Tá? E isso faz com que ele erre o tiro acerte minha placa frontal e ricocheteie, enquanto eu posso devolver o tiro na boinha. Então, ó, um pouquinho para trás, já era. Esse toquinho, tá? Esse toquinho faz com que ele erre o tiro, tá? Até porque ele estava desesperado, então ele nem tinha mirado direito. Você vê que ele tava até dando ré, então a mira dele estava mais aberta ainda. O T-92 já deve ter atirado errado o tiro porque ele estava recarregando, tá? Em vez dele sair correndo, ele ficou, né, pra tomar os últimos tiros. Tomou, já era, acabou o round, salvamos, né? Foi de longe o maior dano que eu já dei no jogo. É isso aí, 6.000, 7.000 de dano, 5 kills, maestria, Top Gun, High Caliber, Rally Walters, tudo quanto é tipo de medalha lendária que você pode ganhar aqui eu ganhei. E é isso aí, esse foi a análise, né? Levou 17 minutos e 35 segundos. Um vídeo um pouquinho longo, mas ainda assim esse é o mais ou menos assim as mecânicas que a gente usa. Tá? É claro que dependendo da situação a gente vai usar mais, menos, né? Outras mecânicas, mas é bom você ter esse tipo de noção quando você está jogando Tier 10. Beleza? Então é isso aí. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.